paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é a segunda parte do vídeo que eu estou fazendo. Eu coloquei o nome: o arrebatamento pode ser hoje. Prepara-te. Toma cuidado com as pessoas que falam. Os pós-tribulacionistas falam assim que eles vão ficar aí, vai passar todos 7 anos. Depois de 7 anos vai ser arrebatado. Se eles creem assim, então eles ficam aí. Eu não creio. Se é incrédulo, não crê que vai subir primeiro, então fica aí, pro anticristo. Eu não vou, e você também se crê. E os mesa tribulacionistas, é difícil de falar, né? Mesa tribulacionista, que fala assim que a igreja vai subir na metade dos 7 anos. Você presta atenção, no primeiro vídeo eu expliquei tudo. No primeiro vídeo eu expliquei tudo. A igreja vai subir primeiro, depois o arrebatamento vai ser assim. O arrebatamento vai ser primeiro, depois os 7 anos de grande tribulação. Eu fiz um vídeo 3, número 1, 2 e 3, uma grande tribulação. O seu pastor falar isso? Pergunta para ele. Fala para o seu pastor: por que o senhor não fala sobre a grande tribulação? Fala para ele. Por que você não fala sobre o arrebatamento? Por que você não fala sobre o inferno que é real? Fala para ele, cobra ele. Porque hoje as pessoas não falam. Tem pessoa que fala, mas é muito raro. O que mais fala, que eu tiro o chapéu para ele, é o pastor Napoleão Falcão. É o que mais fala. E o pastor Juliano Fraia. Acho que eu esqueci o nome, né? Acho que eu assisto ele. Não sei se é Fraga ou Fraia que ele fala. Hoje em dia quase ninguém fala. Tem outros que falam também, mas é muito pouquinho. É como encontrar agulha no palheiro. Mas vão tudo pagar diante de Deus. Vão estar todo lá. Mateus capítulo 25. Vai estar todo lá na fila dos bodes. Então, cobra ele para ele falar, viu? Ele fala, cobra ele. Eu falei para você que eu ia ler Gênesis 18, né? Lê. Só essa palavra aqui, não precisa falar mais nada. Velho Testamento, Gênesis capítulo 18. Essa palavra que é poderosa. Aqui 3 anjos apareceram para Abraão. A Bíblia não fala do meio, a palavra do meio, mas do meio era Jesus na sua, glória a Jesus, na sua teofonia. Fala assim, Gênesis capítulo 18, eu vou ler do versículo 23 até o 33, lê na sua casa, pega a Bíblia, lê na sua casa, Gênesis, Velho Testamento, primeiro livro da Bíblia, significa início, começo, lê o capítulo 18, leia a Bíblia, você já sabe, leia a Bíblia, capítulo 23 ao versículo 33, está escrito, fala assim, ó, Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Versículo 23. E chegou-se a Abraão dizendo: destruirá também o justo? Glória a Jesus com ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também? E não poupará o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Aí Deus fala para ele: longe de ti que faça tal coisa, que mate o justo com o ímpio, mas o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja, não farás justiça o juiz da terra? Então disse, não, agora que é Deus, né? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar, por amor deles. E respondeu Abraão, versículo 27, respondeu Abraão, glória a Jesus, dizendo: eis que agora me atrevi, que Abraão era corajoso, não é igual hoje não, Abraão é corajoso. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que eu sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos, 50 justos e 5, destruirá por aqueles
5, toda a cidade? Ele disse, Deus, né? Não a destruirei, se achar ali 45. E continua ainda a falar, porque Abraão tinha ousadia. Versículo 29. E continua ainda a falar, ele disse, se porventura achar ali 40, ele disse, aí já é Deus, né? Não o farei por amor dos 40. Disse mais, ora, se não se ir ao Senhor, se eu ainda falar, se porventura se achares ali 30, ele disse, Deus, né? Ele disse, não o farei se achar ali 30. Ele disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Ele era atrevido, era crente de verdade, tinha ousadia. Se porventura se achar ali 20, ele disse, que é Deus, né? Não a destruirei por amor dos 20. Disse mais, ora, não se ir o Senhor, que ainda são mais esta vezes falo. Se porventura se achar ali 10, ele disse, não a destruirei por amor dos 10. 33, e foi-se o Senhor. Está vendo? Aqui não está escrito Jesus no Velho Testamento, mas aqui está falando de Jesus na sua teofania, aparição de Deus. Tem várias vezes na Bíblia, não vou falar, até um dia que nós estudamos sobre isso. Aí foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou a seu lugar. Aí quando você chega no capítulo 19, não vou ler, lê na sua casa, capítulo 19, fala assim, Ló recebe os 2 anjos em sua casa, tá vendo? Ló recebe os 2 anjos em sua casa. Aí quando Deus foi, os 2 anjos foram lá para destruir Sodoma. Mas primeiro Deus tirou Ló. Primeiro tirou Ló, depois destruiu Sodoma. E destruiu também mais duas cidades. Muita gente não lê a Bíblia, não sabe, né? Zeboim, o nome da cidade é 2 cidades, vizinhas, Zeboim e Adimá. Deuteronômio capítulo 29, versículo 23. Mais 2 cidades vizinhas, porque na grande tribulação vai destruir São Paulo e muitas cidades fortes aí, muitas metrópoles e muitas cidades também vizinhas. Você quer ficar? É melhor você preparar e subir, porque o arrebatamento é real, a grande tribulação é real. Eu expliquei porque Deus vai destruir tudo, eu expliquei. Assista o primeiro vídeo, eu expliquei lá. Então aqui Deus estava falando para ele, enquanto tivesse lá 50, 40, 30, 20, Deus não ia destruir Sodoma. Abraão falou para ele, era um diálogo entre Deus e Abraão. Ele falou assim, enquanto tivesse 50, 40, 30, 20, para baixando, o Senhor vai destruir Sodoma? Ele falou, não. Então assim somos nós. O que eu estou falando é de crente de verdade. Crente de verdade, que aparta da iniquidade, do mal. Aquele que aceita Jesus, que é crente de verdade. Deus vai tirar primeiro, depois do teu arrebatamento. Aí, quando você também no capítulo 19 de Gênesis, versículo 29, leia lá. Vamos ler aqui, Gênesis 19, versículo 29. Gênesis capítulo 19, versículo 29, fala assim, ó. Presta atenção, leia a Bíblia. E aconteceu que, destruindo Deus a cidade de Campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquela cidade em que Ló habitava. Então primeiro Deus tirou Ló, depois destruiu Sodoma e Gomorra e Adimá e Zeboim. Deuteronômio 29, 23. Assim vai ser o crente de verdade. Enquanto estiver aqui, Deus não vai destruir. Vamos ler aqui. Na Bíblia só tem 3. Por que só 3? O que significa? Porque no arrebatamento, depois do arrebatamento, vai ser só um pouquinho de pessoas subir, viu? É só um pouquinho. Para Enoque, foi só 3 na Bíblia que sumiu, não se viu mais. Sumiu, não se viu mais. Enoque
Velho Testamento, significa o arrebatamento. Gênesis capítulo 5, versículo 23 e 24. Livro de Judas, Novo Testamento. Livro de Judas, Evangelho segundo Judas, é um capítulo só. Versículo 14. Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo Judas, versículo 14. Fala de Enoque. Fala. Aí você lê lá, para você aprender, lê a Bíblia. Enoque sumiu, não se viu mais. Foi transladado. Transladado significa arrebatado. No significado bíblico, transladado significa ser transferido de um lugar para o outro, especialmente para o céu, sem ter que passar pela morte física. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Presta atenção. Foi transladado significa, significado bíblico, significa transferido de um lugar para o outro, especialmente para o céu, sem ter que passar pela morte física. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Eu vou colocar aqui no comentário. Novo Testamento. Fala assim. Então foi só 3 subiu. João, Evangelho segundo João. João também foi arrebatado. João foi arrebatado. Significa arrebatamento. É Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 e 10. Apocalipse, leia a Bíblia. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 e 10. Significa o arrebatamento. E o capítulo também 4, estou falando de Apocalipse. Capítulo 4, versículo 1 e 2. E a porta que nós vamos passar. Apocalipse, capítulo 1, Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e 2. É a porta que nós vamos passar. Pode dar glória? E presta atenção. Presta atenção. Quando você lê Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Assim, Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 2 e versículo 1, fala assim. Aí esqueci de falar também, Jesus, Atos Apóstolos capítulo 1. Marquei aqui, Jesus é o número 1, né? Fala assim, subiu e não se viu mais. É Atos Apóstolos capítulo 1. Marquei aqui, não esqueci. Fala que Jesus não subiu, não se viu mais. Elias também subiu, não se viu mais. Fala assim, segundo livro de Reis, Velho Testamento, segundo livro de Reis, capítulo 2. Para Elias significa o arrebatamento. Eliseu ficou. Significa os que vai ficar, eles vão ser zombados. Quem ficar vai ser zombado. Leia 2 Reis, capítulo 9, capítulo 2 eu falei, né? Capítulo 2, versículo 9, 10, 11 e 12. E fala o 23, fala que Elias ficou. Eliseu ficou. Fala Eliseu estava andando junto. Elias subiu e Eliseu ficou. Fala assim, Elias subiu, não se viu mais. Fala assim, não se viu mais. 2 Reis capítulo 2. Leia a Bíblia. 2 Reis capítulo 2. Quando você lê Apocalipse capítulo 2, Apocalipse, presta atenção. Apocalipse capítulo 2 e versículo 1 fala da primeira carta ao anjo da igreja, que significa hoje os pastores, né? A igreja de Éfeso. Presta atenção que eu vou falar. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 fala a primeira carta. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 fala assim, que a primeira carta ao anjo da igreja de Éfeso, ele escreveu. Depois, no capítulo 2, versículo 8, aí vai falando da igreja, vai falando da igreja. Eu vou explicar, você vai entender. Vai
falando da igreja. Leia a Bíblia. Segunda carta ao anjo da igreja. Está lá o título. Segunda carta ao anjo da igreja. Em Esmirna, no capítulo 2, versículo 8. Aí depois ele escreve: terceira carta ao anjo da igreja, em Pérgamo, capítulo 2, versículo 12. Depois ele escreve, aí vai falando, quarta carta ao anjo da igreja, em Tiatira, capítulo 2, versículo 18. Você vai entender, presta atenção, que a ficha vai cair. Quinta carta ao anjo da igreja, de Sardes, capítulo 3, versículo 1, 2. Sexta carta ao anjo da igreja, Filadélfia, capítulo 3 e versículo 7. Sétima carta ao anjo da igreja, Laodiceia, capítulo 4, versículo 19. Quando vai chegando no capítulo 4 e no versículo 19, não se fala mais. Está escrevendo ao anjo da igreja, não se fala mais. Aí acabou, não se fala mais. Capítulo 4 até ao 19, não se fala mais. Só começa a falar lá no capítulo 19. No capítulo 19 e no capítulo 21, fala das recompensas. No capítulo 19 e no capítulo 21. Aí começa a falar. Aí a partir do versículo, no capítulo 6, 7, principalmente o 9, que o 9 é real, viu? Quando você lê Apocalipse, capítulo 9, leia lá, leia Apocalipse, capítulo 9, você vê o terror que vai ser nos 7 anos da tribulação. Eu coloquei muitos versículos, muitos versículos no vídeo que eu fiz no meu canal, chama Canal Cristocêntrico, Presbítero Carlos. Você clica no YouTube, Canal Cristocêntrico. Mas o que é cristocêntrico? Já está falando, né? Cristocêntrico, porque o centro da Bíblia é Jesus. Jesus é o autor da Bíblia. Não adianta a pessoa falar assim, escrever isso no YouTube, Canal Cristocêntrico, você olha atrás, está cheio de imagens, de idolatria. Isso aí não é cristocêntrico. E depois só fica falando palavra de bênção, um monte de heresia. Cristocêntrico só fala só de Jesus. Jesus é o centro da Bíblia. Jesus é o Cristo, é o Messias, é o conselheiro. Então tem que falar, quando fala cristocêntrico, tem que pregar, falar só de Jesus. Quando você lê a maior pregação que existe no mundo é Mateus, como sempre eu falo, Mateus capítulo 23, primeira pregação. E Atos dos Apóstolos capítulo 7. Presta atenção aí como Estevão pregava. Então, quando você lê as cartas de Paulo, o pessoal fala mais só de Jesus. Só de Jesus. Quando você lê primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, ele fala mais ou menos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala mais ou menos 16, 17 vezes o nome de Cristo. Pega a sua Bíblia e lê 1 Coríntios, capítulo 1, você vê. Paulo fala mais ou menos 16, 17 vezes o nome de Cristo. E ele fala, nós pregamos a Cristo. Paulo fala, não fala? Nós pregamos a Cristo. Então você pode pregar, pode falar de Abraão, Moisés, Jacó, Elias, Eliseu, Davi, Daniel, Jacó, mas você tem que falar, eles são um exemplo para nós. Mas a palavra é mais só de Jesus. Como sempre eu falo, é Jesus. Jesus e Jesus. Jesus que muda o ser humano. Jesus que liberta o ser humano. Jesus que tira das trevas, da mentira, do engano, da idolatria. Jesus que vai tirar a igreja. Vai pegar a igreja e vai subir. Jesus, Ele, só, ninguém mais. Eu falei aqui no primeiro vídeo que vai acabar com Satanás, onde vai acabar nos 7 anos, só com um sopro. Só Jesus vai ter poder nos 7 anos de acabar com Satanás. Só Jesus. O anticristo vai fazer guerra contra os santos. O que é santos? É os que vai ficar, que vai aceitar Jesus.
Isso significa santos. É os que vai ficar e vai aceitar Jesus como Salvador. Vai ser perseguido igual um assassino. É igual o sonho que eu tive, que eu falei para vocês, está aqui no primeiro vídeo. Assista, dá um like. Eu só falo é de Jesus. Então prepara-te. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Prepara-te. Jesus te ama. O arrebatamento pode ser hoje. A igreja não vai ficar. Eu, a minha esposa amada, a minha família, nós somos pré-tribulacionistas. Ninguém me engana. Ninguém me engana. A igreja vai subir primeiro. Se prepara. Depois vai ter os 7 anos de tribulação. Leia a Bíblia e seja sábio. O arrebatamento pode ser hoje.